Boa? Boa. Então a gente já falou sobre a aveia, sobre a linhaça, sobre o cacau, sobre os temperos. A gente vai para um próximo agora, que esse eu adoro. É uma leguminosa, ele é um tipo de feijão. Só que esse aqui, definitivamente, talvez na tua região seja um pouco diferente. Tu pode até comentar para mim se isso faz sentido na região onde tu mora também. Mas grão de bico definitivamente é muito mais barato comprar em lojas a granel. Então grão de bico é outro, que vale muito a pena. A gente tem várias receitas usando grão de bico, mas a que eu mais gosto, que é muito fácil, não é só a gente cozinhar o grão de bico e misturar na salada, né? Ou comer grão de bico como se fosse feijão. O grão de bico é extremamente versátil. A gente consegue introduzir ele quando ele está cozido em receitas e fazer inclusive bolos, então doces com ele. Mas a forma como eu mais gosto particularmente, a forma como eu acho que é muito sensacional, justamente porque eu decidi abdicar da maionese, é fazer o que a gente chama de hummus, que é uma pasta de grão de bico. A gente tem uma receita no nosso canal do YouTube, onde eu mostro direitinho como faz o hummus. E ele é muito fácil de fazer. Eu vou te dar um passo a passo rapidinho aqui. Mas tu só cozinha ele, como se tu fosse cozinhar feijão, a mesma quantidade de água. Ele só não vai criar aquele caldo grosso como do feijão, tá? Então isso a gente nem precisa esperar do grão de bico, ele não vai ficar daquela forma. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os grãos dele, esses grãos cozidos, colocar no liquidificador ou num processador, ou até mesmo nesses mixer, né, de mão. Ali tu pode colocar um pouquinho de suco de limão, tu pode colocar tomate seco se tu tiver, dá pra colocar um pouquinho de sal, algum tempero que tu acha que é legal, um pouquinho da água do cozimento dele, né, porque a gente vai transformar ele numa pasta, e bater no liquidificador, bater no processador, bater no mixer de mão, até ele virar realmente essa pasta. Definitivamente, depois que tu consome, depois que tu prova esse hummus, essa pasta de grão de bico, tu não vai mais querer comer maionese. E outra, é super saudável, porque como eu te falei, são só ingredientes sensacionais, né? Então dá uma olhadinha na receita, tem vários passos lá que tu pode dar uma olhada, ela tá bem detalhada, mas vale muito a pena. E como eu falei, a gente pode fazer, ele é um alimento super versátil, então se tu cozinhar ele sem sal, sem nada, só ele e água, tu pode inclusive fazer como se fosse um mousse, uma pastinha, como se fosse uma pastinha doce. Então, por exemplo, vou te dar uma ideia, tá? Tu pega o grão de bico cozido, coloca no liquidificador, pega o cacau que a gente já falou, cacau, e bate. Ele vai ficar uma pasta de chocolate. Nele tu pode colocar, por exemplo, uma pasta de tâmara, um pouco de melado, mel, por exemplo, se tu consome, alguma coisa que dê um sabor um pouquinho mais doce, né, mais adocicado, porque o cacau é um alimento mais forte, o grão de bico, ele particularmente não tem um sabor muito decisivo. Então, se tu quer dar uma adocicada de uma forma natural, essas são as opções muito boas. E vai ficar tipo uma pasta, tipo uma Nutella, talvez, se tu colocar um pouquinho de avelã, talvez fique, mas tipo uma consistência de Nutella para passar no pão, para colocar na aveia, enfim, tudo isso usando o grão de bico. Então, esse é o motivo do grão de bico estar na lista dos alimentos essenciais. A gente consegue usar ele para muitas e muitas e muitas coisas, tanto doce quanto salgado. Então, próxima vez que tu for na loja granel, se tu ainda não tem grão de bico em casa, compra ele e testa as receitas que a gente tem. Muito sensacional. Eu sei que tu vai gostar. Boa!